Eduardo, hoje assim, a empresa, o Grupo Result, qual que é o principal diferencial que entrega no mercado das demais contabilidades digitais? Assim, Olha, aqui no Vale eu conheço pouquíssimas, tá? Assim, até inclusive eu acho que a gente já conversou sobre isso no almoço, falei, putz, que ideia genial, contabilidade digital, acho que você deve ser o único que tem. Mas falou, é, cara, não é assim. não, não, Agora, não. De fato, não tem muitas barreiras de entrada para novos contadores. Então, fiz a faculdade, me formei, passei na prova do CRC, você consegue começar igual eu comecei lá atrás, com um notebook e acesso à internet e conhecimento. coragem e fé. Não esquece, não. Coragem, Mas digo No assim, se final eu vai for chegar tudo. olhar, mas se eu for olhar só a parte técnica, eu fiz a faculdade, passei na prova do CRC, se você tiver o conhecimento, você precisa só de um notebook com acesso à internet, que você já consegue trabalhar. Então, muitas contabilidades, elas abrem dizendo que são digital, mas na verdade elas são empresas de contabilidade que estão começando no mercado, né? Certo. Então, aí já é um grande equívoco. Mas se falar qual é o nosso diferencial? O nosso diferencial hoje é a proximidade com o cliente e a eficiência no cumprimento de prazos. Então, são duas coisas que estão na nossa proposta de valor desde 2015, quando foi fundada, quando eu abri o escritório. A proximidade com o cliente. Realmente, o cliente tem um índice, um SLA, né, um tempo de atendimento já pré-definido. Nós temos um padrão de comunicação, a linguagem, tudo já definido. Então, essa proximidade, se preocupar com o cliente e a eficiência no cumprimento de prazos. Desde 2015, desde que eu tive meu primeiro cliente, eu sempre me preocupei com, olha, nossos KPIs, ou seja, nossos prazos internos. Se o da Simples Nacional vence dia 20, o nosso KPI, nosso prazo interno é pelo menos 5 dias antes. Então, se o DAS vence dia 20, dia 15 é o nosso prazo para entregar. Desde que o cliente nos proporcione isso, né? Obviamente, ele emite nota e manda a nota para a gente, ou não vai emitir nota retroativa, né? Desde que o cliente nos permita, mande o fechamento para a gente dentro do prazo, os nossos KPIs internos, né? Nossos indicadores internos são pelo menos 5 dias úteis. Então, esses são os nossos pilares, que é onde a gente tenta ter o nosso diferencial aqui. O cliente dá valor nisso, em proximidade, a gente realmente está próximo, a gente está se preocupando se ele vai desenquadrar do Simples, se ele vai desenquadrar do MEI, se ele está com um débito lá e não está nem sabendo. A proximidade é um grande diferencial, o cliente fica realmente, e a eficiência no cumprimento de prazos. Eficiência por quê? Porque não adianta eu entregar na data, mas entregar errado. Tem que ser eficiente, tem que entregar certo, né? Tem que entregar antes e certo. Sim, e é uma coisa muito interessante porque, assim, entregar uma obrigação acessória, não necessariamente o cliente vai enxergar valor em você entregar um serviço contábil, né? Exato. Agora, é uma coisa que eu vi no nosso manualzinho, pelo menos, mas deixa de entregar para você ver. Mas Assim, falando. uns grandes players, né, de contabilidade hoje, que são contadores de palco, eles inventaram uma sigla chamada NAVE, que são obrigações de nenhum valor agregado. Tem grandes nomes da contabilidade que usam esse termo. Por quê? Porque nós, contadores, nós entregamos várias obrigações acessórias para o governo. E muitas vezes, várias obrigações acessórias que o cliente não tem nem noção do quanto a gente rala para dar conta das coisas, das obrigações da empresa dele, em nome da empresa dele. Então, esses contadores de palco, eles chamam isso de NAVE, nenhum valor agregado. Como assim? Você fez essa obrigação, você cumpriu com o governo e o cliente não dá valor naquilo. Eu concordo completamente, concordo totalmente. Só que inventa de não fazer o NAVE bem feito para você ver. Inventa de não entregar uma DCTF web que no dia seguinte já gera uma multa de R$ 150 para você pagar. Chegando aquela Entendeu? música da hora para você pagar. Isso, já era uma MAED de pelo menos R$ 150 na mesma hora para você pagar. Entendeu? Isso no caso do Simples Nacional, né? Porque No no caso caso, do lucro presumido é um pouco mais embaixo a isso. história. No caso do lucro presumido, você tem uma obrigação anual chamada SPED contábil.
essa obrigação, a multa dela pode chegar a 2% do seu faturamento bruto. Imagina uma Daí, empresa faturando 1 milhão mês, 12 milhões ano, a multa que não pode causar. O contador, ele vai vender o rim dele e não vai pagar a multa. Não vai indenizar esse cliente. imagina, cara. Tem que E pegar aí uns é uma 3 coisa. funcionários. Quem que errou aqui? Foi você ou você? Vamos todo mundo vender um rim no mercado negro para pagar a multa. Entendeu? Sim, aí é que eu acho que assim é o ponto principal, né? Tem um diferencial da proximidade com o cliente, mas eu acho que também o departamento de regularidade, não puxando a sardinha pro lado do departamento de regularidade, mas eu acho que é um diferencial tremendo quando você tem, por exemplo, uma tecnologia que te permite controlar isso, né? Ver os prazos de obrigação acessória, tá fazendo todo esse controle, porque isso aí mitiga a possibilidade de você estar gerando uma multa para o cliente no final das contas, né? Exato. Então, você pode ter essa comunicação com os departamentos. Assim, hoje, você é prova viva disso que ainda não existe ainda um sistema que realmente vá ajudar, que vai ser preventivo. Porque os sistemas todos, eles ainda precisam de um ser humano operando. Sim, Não, o Elon Musk ainda não inventou um robô para fazer o serviço do contador, ele ainda né? não chegou lá. Ele não chegou lá ainda, ele já foi para Marte já, mas ele ainda não inventou um robô. Que eu ouço falar que a máquina vai substituir o contador desde que eu estava na faculdade, Uhum, entendeu? Mas o Elon Musk ainda não inventou um robô que vai substituir totalmente. Então, uhum, todos os sistemas que existem hoje no mercado, e nós já testamos vários, né? Todos eles dependem ainda do entendimento que o ser humano ainda é indispensável. A máquina é uhum, muito inteligente, desde que seja parametrizada corretamente por um ser humano, né? Então, hoje a gente consegue ser proativo em muitas coisas, mas a uhum. verdade é que, assim, na maior parte do tempo nós somos reativos. Então, depois que venceu, que a gente vê que não foi entregue, depois que deu ruim, que a gente pensa em corrigir. E os sistemas, né, que a gente está testando, né, agora, testamos agora no final do ano e vamos continuar testando agora em janeiro, Sim. ele ainda não é 100%. Ele ainda te dá um lembrete muito genérico. Ó, tem tantas É, obrigações manda vencendo. uma Mas não fala de quem que mensagenzinha é, ali. É, não fala de quem que é, não filtra, não é assertivo. Então, você ainda requer uma análise humana ainda bem maçante, né? Um dia pode ser que evolua. Todo sistema que eu tenho, que eu contrato, eu quero usar 98% pelo menos. E aí eu sempre estou abrindo solicitações de melhorias. Eu tive software que eu contratei lá em 2016, 17, que agora em 25 eu recebi e-mail falando que foi atendida a minha melhoria. essa- esse último sistema que a gente estava testando também, o cara falou assim, não, avisa o Eduardo que essa inovação aqui foi ele que falou a ideia, tá? É isso mesmo. É uma parte de um exemplo.